Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre essa crise governamental do governo Lula, está se dissolvendo com o passar do tempo. Mais precisamente, a essência da provocação vai ser sobre essa moral comum, que é meio que a última tentativa de salvar esse governo que já está praticamente quebrado. E eu começo com, sim, a afirmação que sim, o governo mais uma vez vai levar alguma coisa para o judiciário. Dessa vez vai ser o IOF. Então o judiciário vai tentar resolver e, ao contrário do que alguns estão prevendo, acredito que o STF dessa vez ele vai tentar resolver, só que se omitindo da situação. Já se queimaram demais usando invasão dos poderes e eu não sei se eles vão querer emplacar mais essa, pois o próximo mandato é de direita e possivelmente, se eles chegarem muito queimados para o próximo ciclo eleitoral, para o próximo ciclo administrativo, será pior para eles. Então, assim, o fato da caridade ter se tornado algo quase obrigatório nesse governo, somado com a necessidade de não ir para 2026 colapsado, reduzindo ainda mais a chance de reeleição de Lula, vai fazer com que toda a equipe do governo tente meio que uma última tentativa de agir nesse final de janela pré-eleitoral. O Lula deu alguns discursos um pouco mais fortes, o Haddad também saiu da casinha e meio que todos eles tentando forçar mais uma rodada de impostos em cima de coisas que eles julgam coisa de rico ou coisa supérflua. Estão substituindo coisa de rico por coisa supérflua. Já vai ficando esperto. Essa é mais uma tentativa de abstrair o conceito de contrato social. E eu vou destrinchar essa tentativa para que tu possa ficar ligado com mais uma algema que o governo está tentando criar para prender você nas gastanças deles. Antes disso, aquele velho trato de sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal e considere fazer aí uma doação. O QR Code está aqui no canto superior direito da tela. O YouTube está amarrando a minha monetização e preciso aí da cooperação de quem já acompanha o canal para trazer alguns equipamentos e trazer mais conteúdos para vocês, beleza? É um trato simples, vocês dão a moral com like, seguindo o canal e possivelmente uma doação e eu trago uma provocação. Essa provocação sobre crise no governo eu vou trazê-la pela perspectiva de ponto de desconforto, entenda ponto de desconforto enquanto tolerância e paciência com efeitos e fenômenos ligados à linha do destino de determinados indivíduos. Então, como já expliquei antes, a linha de destino dentro de um ambiente se refere às probabilidades funcionais baseado no conjunto estrutural que cada ambiente tem, que cada país, cada estado, cada cidade tem. Então, por mais que a sociedade busque igualdade, a hierarquia social vai fazer com que pessoas que já se desvincularam do Estado não se prendam moralmente às regras dadas às classes da base da pirâmide. Tem dois grupos e dois jogos rolando nesse momento da administração pública. Os grupos dos anarquistas e prisioneiros e o jogo dos agentes públicos que estão forçando esforço nos prisioneiros, pois se aplicar nos anarquistas vão perder o país. Então o pessoal entendeu que se deixar a massa de pessoas que alcançarem o ponto de anarquia, que seria algo em torno de 3.500 a 4.500 créditos ou reais, o governo perderia qualquer tipo de controle, de qualquer tipo de narrativa sobre a população. E, ao meu ver, eles estão forçando essa ajuda em pessoas mais carentes para justamente não deixar pessoas que já estão livres do Estado tomarem conta do Estado e estão dobrando a aposta. Pega esse discurso do Haddad e do Lula, vai no sentido de todos serem obrigados a cooperar com a gastança do governo, não por ser moral, mas sim por ser obrigatório. Você ajudar outra pessoa deixou de ser algo que você queira, você tem que ajudar e ponto. E se esconde o cobertor curto que o governo enfrenta nesse momento, que ele não sabe quem que ele vai cobrir. Porque se cobre a base, ele descobre o meio ou topo da sociedade que vai gerar crise para ele. E se ele cobre o meio,
ele liberta a população e também gera crise para quem vive da extração do governo. É um conflito nessas elites amaldiçoadas do país. Então, assim, toda a crise é sobre em qual classe social eles vão alocar recursos. Acredito que investir em quem vai dividir os custos de abrir espaços produtivos com o Estado é a melhor opção, mas aparentemente é burrice. É o que eu venho falando sobre privatizar essa abertura de espaço produtivo. Tu libera a classe média, ela vai abrir algum botequinho e vai contratar alguém para produzir algo e parar de viver de esmola do governo. Então, assim, tanto para a esquerda quanto para o centrão, a liberdade da maioria significa menos poderes e recursos no controle deles, além de praticamente quebrar aí as narrativas dos últimos 25 anos, que burguês é malvadão, que milionário é malvadão, toda essa lorota. Então, assim, praticamente todos os países com um leque de arrecadação igual ao do Brasil têm a capacidade de autonomia de conseguir sobreviver sem política, sem toda essa palhaçada. Estamos em uma miragem para que a elite não consiga perder o país para empresários malvadões. E é aquilo, vão continuar com essa idealização de economia. O governo quer bancar uma miragem. Imagine aí uma competição em que os indivíduos disputam espaços e recursos. Tem recurso para todos, só que em quantidades diferentes. Só que para isso acontecer, tem que se expandir e equilibrar demograficamente as pessoas dentro do espaço do ambiente. Então você expande a estrutura e equilibra demograficamente esse ambiente. Só que o governo prefere abrir mão da expansão e equilíbrio demográfico para reduzir os recursos de quem, digamos que melhor performa dentro dessa competição. Então, assim, e vão extrair esses recursos alegando moralidade, que é uma coisa ridícula. A interferência do governo na competição social por recursos só vai gerar, obviamente, mais distorções. Os problemas econômicos vão muito além da carga tributária. Pesar na expansão de espaços, forçando o colapso de algumas categorias por falta de capacidade estrutural, talvez seja aí a maneira mais cínica de se governar. E que é o que o pessoal está fazendo, porque eles conseguem pegar toda a desgraça e ancorar dentro de uma moralidade. Mas fica aquela pergunta, baseando moral enquanto ação que mantém neutra ou aumenta o valor de determinado grupo ou ambiente, a pergunta que eu sempre faço é simples: onde vamos ancorar a moral do ambiente? Vamos ancorar ações morais nas demandas da maioria ou da minoria? Porque fica nessa ideia de que se você não ajuda, você é imoral. Que todo discurso agora virou isso. Se tu não ajuda, você é imoral porque tu não quer se ferrar mais. Então, quem que tá ferrando quem? A minoria tá ferrando a maioria ou a maioria tá ferrando a minoria? Então, assim, eu sei que essa arrecadação toda não é só para a base da pirâmide, sei que tem a questão da dívida, que é outra desgraça que tem no país, tem um mercado de venda de dívida, entre outros compromissos, mas fica evidente que se o produto de rico que está R$220 tivesse o preço original de R$100, também seria produto de pobre. A gente está com 60% de imposto em cima de produtos simples, ou seja, pois qualquer produto, quando você soma manufatura, extração e a distribuição, jogando baixo, porque com o cálculo do governo, tu tá pagando 60%. Quando tu pega aqui, ó, 220 menos 60%, toma, errei, não é 100, é 88 reais. Então, assim, o peso e o preço de uma estrutura merda fica com a base da pirâmide. Classe A menos para cima, eles meio que já pagam tudo, escola, hospital, creche. Quem fica com a bucha são os B menos para baixo, que ficam pagando boa parte dos impostos e, por não terem dinheiro, são obrigados a usar uma estrutura podre. Então, assim, é o que eu sempre falo, risco competitivo. A minha ideia é de privatização da construção de espaços produtivos e sociais. A sociedade se coloca em risco na busca de sair vitorioso nas competições por espaços funcionais e de recursos. Talvez o grande dilema aí é ensinar a população a ter maturidade para que ela entenda que não existe 220 milhões de primeiros lugares. A maioria, ao ter redução no custo de energia, combustível e insumos, via aí redução da carga tributária, teria aí, ao meu ver,
a oportunidade de viver um segundo boom de microempresas pelo risco de tentar empreender ser baixo. Se a crise é produtiva, obviamente, onde teremos que aumentar? Na produção. Porque se continuarmos desse jeito, acho difícil o cenário futuro a gente não ter um teto existencial. Só vai poder chegar em determinado limite. Pode parecer meio chapéu de alumínio, mas vou falar de novo. As elites do Brasil estão financiando a criação de castas. Travar quem tem capacidade por causa de moralismo barato, meio que o pecado do sucesso, meio que fica aquela pergunta: qual a intenção do governo em manter uma miragem que na realidade é um problema simples de resolver? A quem interessa? Então assim, não faz sentido manter a aplicação de recursos e esforços em um buraco negro, sendo que se parasse de extrair do povo, não precisa nem investir em estrutura, só de tu reduzir essa extração para bancar todo esse assistencialismo, o peso do custo do imposto necessário para chegar nos 500 bilhões que o governo está pagando de assistencialismo, seria bem mais reduzido. As pessoas sentiriam bem menos se o governo não precisasse arrecadar 500 bilhões de assistencialismo. Só que é aquilo, precisa dessa miragem humanitária, tem eleição. E eu estou falando só do lado social da coisa, do que fica da reclamação visível. Temos 2 buracos negros no país. O outro buraco negro é óbvio, os custos com as instituições básicas do governo aumentarem mais de 25%, que é mais ou menos aí o custo dessa sanha que o Haddad está em arrecadar. Então está arrecadando para pagar o aumento de servidor público. Então assim, não adianta cobrar mais imposto, sendo que o dinheiro vai para a cabide de emprego do governo, vai para o primo do painho. Então assim, o governo está sendo eclodido por dentro e fica todo mundo vendo esse show de horrores, sendo obrigados porque eles têm o poder do Estado. Então assim, passa aquela sensação que o governo está falando que vamos errar com o seu dinheiro, e sim, você vai ter que cooperar porque somos pessoas do bem e queremos o bem dos mais pobres. E dane-se o que você acha, que é uma coisa um pouco bizarra. E indo para o segundo bloco, eu vou trazer aqui uma ideia simples que o governo poderia fazer, já que ele está descaradamente roubando. É uma ideia simples de se resolver esse problema da falta de dinheiro do governo. A ideia é baseada, obviamente, no potencial produtivo de expansão de espaço produtivo, até porque esse protecionismo burro baseado em literatura socionacionalista que idealiza e projeta a realidade através de uma crença em arranjos ideais e não em arranjos reais, não irá tornar o desastre econômico do governo um grande milagre. Talvez uma ideia simples para trocar esses devaneios ideais seria o Brasil, que atualmente está no top 5 de países mais burocráticos, optando por uma solução simples. Ao meu ver, seria, por exemplo, o Brasil estatizar. Vamos pegar um exemplo. O Brasil estatizou aí a companhia de internet e pagaria R$10 por cliente. Tem só umas 5 operadoras no país. O Brasil entregaria o lucro por cliente sem cobrar imposto, sem cobrar aí carga tributária. Assim, o Brasil, os governantes não ferram o acesso da população, encarecendo por conta de carga tributária burra, além de tirar aí um troquinho. A Claro arrecadou 4 bilhões, então vamos supor 180 milhões de pessoas consomem internet no país. Tu divide isso por 5 operadoras, dá 36 milhões, vezes R$10. 360 milhões por mês, vezes 12, 4 trilhões. 320 bilhões. Acho que tá dando aí mais ou menos aí entre uns 500 bilhões acima do que a Claro arrecadou ano passado. Então assim, não é nenhuma loucura, é algo viável e o governo conseguiria entregar a internet mais barata. Eu sei que tem um custo, produzir a internet e tudo mais, mas chegaria muito mais barata, o governo arrecadaria, a Claro arrecadaria, daria bom para todo mundo. É só uma probabilidade sustentável. O governo ganhando com a estatização privada reduziria a carga tributária em cima de pequenos comércios, aumentando aí o número de vagas de trabalho. Pois se o governo arrecada, tem fontes de arrecadação, ele não vai tirar da população. E se não tira da população, alguém de classe média vai poder ir abrir uma birosquinha, um botequinho e vai dar emprego para alguém, reduzindo ainda mais a quantidade de dinheiro gasto com assistencialismo público. A quantidade de espaços sociais só iria aumentar
por conta aí das classes C+, até a B+, que sonham em ter algum tipo de comércio. Não adianta ficar esperando que milionário vai fazer alguma coisa, porque tu pega a classe A- para cima, é só bolsa de valores e cripto. Pensando em um ecossistema com economia sustentável, é inevitável o governo achar uma via de tirar dinheiro sem ser via imposto e reduzir a pressão sobre o empreendedorismo da classe média do país, que é a que carrega piano no final das contas. Quem carrega a economia são as classes C+, até a B+. E essa é a regra em praticamente todo o ciclo produtivo. Da extração, manufatura e distribuição, são os médios, os comércios médios, que fazem o serviço pesado. Fica claro para mim que o governo, ao ignorar isso, só está pensando em eclodir o Estado mesmo. Parece que a intenção é ferrar tudo. Já que provavelmente vai perder a próxima eleição, o jeito é tentar atrasar o mandato de quem vai pegar essa bucha colapsada. Porque tem muita opção de como resolver as coisas. E sempre aquilo, é o que eu falo. Todo partido político no país, todo grupo, eles usam trava de colonizador. Nenhum país cresce e continua independente, tem a sua ancoragem social em minoria. Os Estados Unidos e a China estão mostrando que vão ser os únicos a dominar o mercado global, pois não se importam muito com a base da pirâmide. Eles sabem que o recurso é escasso e tem que se expandir aos poucos. Então, assim, essa ideia de ficar sacrificando o futuro para amenizar a desgraça do presente é um pensamento preguiçoso e burro. É só uma gambiarra eleitoral de quem só se importa em embolsar 300 mil por mês sem se importar com quem está se ferrando, usando aquela velha miragem elitista. O Brasil é o país da cartelização. O Estado não gosta muito de exploradores milionários e a elite não quer dividir recursos dentro da sua categoria. Então, quem fabrica pão não quer mais pessoas vendendo pão. Quem fabrica cerveja não quer mais pessoas fabricando cerveja. E o pessoal vai empilhando dificuldades, burocracia, falta de estrutura, porque vai encarecer e vai dificultar para que outros entrem nesse mercado. Então, assim, é a parceria perfeita. Um comunista burro que acredita que milionário é explorador, com um parceiro aí de cartel que é um egoísta burro que não entende que está envenenando o próprio poço. Então, assim, critico sabendo que não adianta muita coisa, mas pelo menos alguém vai escutar essa merda e vai ficar puto junto comigo. Acho que acaba valendo a pena. No fim, acho que é só questão de conflito comum. E vamos todos se acabar com essa palhaçada cínica de ajuda aos mais pobres, enquanto os agentes públicos engordam e maluco de curral eleitoral ganha migalha para sonhar com terra prometida. Tudo isso para você não amadurecer e entender que, bem, não existe 220 milhões de primeiros lugares. Alguém vai ficar na base, talvez evoluir um pouco a vida da base através da estrutura seria uma boa ideia, mas aparentemente R$200 de Bolsa Família é tudo que eles precisam. Vamos aí para mais um ciclo de palhaçada, de ritos, de terra prometida, de salto de fé. Ah não, temos que mudar a cultura, temos que expropriar milionário, temos que tirar toda a sua exploração aos pobres. E é aquilo, sempre mantendo essa luta, insinuando que os conflitos nas competições por espaços e recursos sociais serão sanados, coisa que não vai. Isso é só um conflito de sociedade comum. É impossível que acabe. Então, para finalizar, moral da história, economia é uma dinâmica oriunda da sociedade e a leitura dela fica mais simplificada quando se analisa o raio de ação econômica dentro do todo social. Então, assim, a flutuação espacial ajuda bastante a entender o porquê da economia estar colapsando. E se o problema é quem está fora desse raio de ação, dessa flutuação de espaços, se o problema é marginalizados, investir em aumentar esse raio de ação seria algo mais lógico. Pena que não é, por conta de ego ideológico. Toda essa crise, toda essa miragem é para fingir ter razão sobre visão de mundo, entre outras coisas. Ou acaba com essas literaturas desgraçadas e mortas de colonizador, ou esses malucos vão acabar com todo mundo. Toda provocação é uma revolta de Atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito intelectual.
Sei que você não pode fazer nada sozinho, mas reflita nesses condicionamentos forçados, nesses discursos que todo mundo é obrigado a fazer alguma coisa. Você não é obrigado a pagar pela vida de outra pessoa, garotinho. Beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e considere fazer uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização e precisa aí do seu apoio para adquirir mais equipamentos e trazer mais conteúdos, beleza, garotinho? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.